54. Doutor João Paulo, boa tarde, doutor. Boa tarde, meu amigo Hélio Soares, boa tarde ao Tiago, boa tarde a todos os ouvintes da Estilo FM, do programa Tribuna do Povo. É um prazer mais uma vez estar aqui, meu amigo, com você, que da última vez não estivemos juntos aqui todos os três, né? E agora, graças a Deus aqui, prazer e uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. Doutor João Paulo, vamos começar falando aqui com relação ao STF, que julga o tema número 1234 e define critérios para fornecer medicamentos não padronizados no SUS em ações judiciais. A gente sabe perfeitamente que tem muitas pessoas que não têm condição de comprar um remédio. E tem umas doenças aí em que as pessoas necessitam de remédios caríssimos. O STJ, o STF, ou melhor, julga esse tema, né, aonde teve origem aí um caso em que uma decisão foi proferida pelo Tribunal de Catarina que condenou o governo do estado a fornecer medicamentos não incorporados ao SUS a um paciente com epilepsia refratária. Doutor, esta decisão, como é que se analisa ela para os demais estados do Brasil e principalmente os municípios? Hélio, esse é um tema, inclusive, muito polêmico, um tema assim, que gera inúmeras discussões Brasil afora, né? E que foi parar no STF porque justamente envolve questões constitucionais, né? Ou seja, o STF ele julga situações e questões que envolvem situações da Constituição Federal. A Constituição Federal, que é a nossa maior lei, né, para quem não sabe, é a nossa bíblia, digamos assim, das leis brasileiras, é a lei maior do Brasil. Lá no artigo 196, ela fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E aí, lá nos artigos que se seguem, fala da questão do SUS, né, porque, para quem não sabe, o SUS veio existir de uns 40 anos para cá, né, não foi assim do nada. Antigamente, você lembra bem, você que é mais ou menos da mesma idade que eu, a gente pagava o INSS, né? E lá no INSS tinha uma carteirinha para quem pagava o INSS e os filhos eram atendidos por essa carteirinha e tudo mais. Não é do tempo do Tiago não, que é mais novo, mas nosso tempo era mais ou menos isso aí. Inclusive eu tinha minha carteirinha quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, nessa época aí. E aí depois surgiu o SUS. O SUS para quê? Para atender todas as pessoas. É importante que inclusive as pessoas entendam isso, né? Eu lembro uma vez de um caso que uma pessoa, né, que era uma pessoa rica, foi atrás de atendimento no SUS e as pessoas ficaram indignadas para dizer como é que pode, tem dinheiro para pagar o exame e tudo e vai procurar o SUS. Mas, gente, o SUS ele é para todo mundo. Todo mundo pode usar o SUS. O Lula pode usar o SUS, o Tasso Gereissati pode usar o SUS, o Ciro Gomes, o Cid Gomes, qualquer pessoa, Jair Bolsonaro pode usar o SUS. Se eles quiserem usar, eles podem usar. É para todo mundo, para rico, para pobre, para preto, para branco. Pode, é o direito de todos, como diz a Constituição Federal. O problema é que o SUS ele tem um limite de orçamento. Né? Existe um dinheiro que é dado, tá aqui, esse dinheiro aqui é para o SUS. O governo ele destina no orçamento um dinheiro para o SUS. E o que é que estava acontecendo? O SUS, como ele tem aquele limite para comprar medicamentos, para dispor medicamentos para a população, havia digamos assim, uma judicialização dessa questão da saúde. O que é que acontecia? Digamos que ele tivesse ali 1 milhão para gastar com medicamentos. As pessoas estavam entrando na justiça sem nenhum critério, sem nada, entrava e dizia assim, eu tenho medicamento X aqui, preciso desse medicamento tal, preciso desse exame, desse tratamento e tal. E a justiça estava dando liminares, assim, digamos assim, assustadoramente critério, não tinha fundamento muitas vezes e tudo mais. Às vezes o remédio ele era disponibilizado e a pessoa não ia buscar, o remédio vencia. Então havia aí uma confusão medonha nesse negócio de fornecimento de medicamentos. E aí, diante de tantas questões, para você ter uma ideia, no ano passado, 600 mil processos, pessoas buscando a justiça para poder requerer medicamentos, tratamento e outras intervenções aí, médicas, foram produzidas no Brasil. Então a gente tem aí uma explosão, tivemos uma explosão, principalmente anos para cá, desses tipos de processos. E aí o que é que acontecia? Sobretudo nos municípios mais pobres, vamos colocar a Vajota como exemplo, digamos assim, havia decisões judiciais que acabavam comprometendo o orçamento do município. Né? Ou seja, o município não tinha dinheiro para custear aquelas
aquelas decisões judiciais. E mais, muitas vezes o município gastava 20 mil reais, 30 mil reais com um medicamento para atender um paciente, enquanto outros 100 pacientes ficavam à espera, porque não tinham ações na justiça, ficando o medicamento mais barato que poderia ser fornecido para elas. Então, diante desse dilema, digamos assim, o STF acabou por decidir quais são esses critérios, tá, para que as pessoas possam ter acesso. Quando você falou aí no início, medicamentos que não estão, no caso, incorporados ao SUS, é porque o SUS ele tem uma tabela, é uma lista de medicamentos que o SUS fornece, certo? São medicamentos aí de baixo, médio e alto custo. Uma tabela e tem uma lista, né, que é publicada, inclusive, pelo Ministério da Saúde, de quais são os medicamentos que o SUS pode fornecer, né, e aí está lá tudo dentro daquela tabela. O que está aqui, muitos medicamentos fora dessa tabela do SUS, eles estavam sendo dados, medicamentos caríssimos, medicamentos que custavam milhões de reais, 1 milhão, 2, 3, 10 milhões às vezes, estavam sendo dados de forma totalmente, né, sem nenhuma referência, sem nenhum critério, e isso esbarrava ou no município, ou no estado, ou na União. E aí, meu amigo, causava um verdadeiro pandemônio, uma confusão danada no orçamento, e faltava para outros tipos de ações de saúde do governo. Então, foi muito bem-vinda essa decisão do STF, apesar do dilema criado, né? A gente vai já falar do outro lado, né, do lado do paciente, que é importante que a gente diga isso, do lado do paciente e da sua família, mas existe o critério que foi criado pelo STF, veio muito bem para poder dar um norte, digamos assim, pelo menos dizer assim, olha, é assim, pode fazer desse jeito, a decisão tem que ser dessa forma, para não deixar os juízes sem saber o que fazer na hora de dar uma decisão dessa. Pois é, porque eu estou observando aqui na lei que diz o seguinte, que de 7 a 210 salários, os casos permanecerão na Justiça Estadual. A União deverá ressarcir 65% das despesas decorrentes de condenações dos estados e dos municípios. Então, que até 210 salários mínimos, a responsabilidade fica com os estados, é isso? Esse era um outro problema que essa decisão do STF veio também solucionar, que acontecia o seguinte, como a gente trabalha em prefeituras, a gente via isso muito acontecer. O que é que acontecia? A lei também, a jurisprudência do STF, ou seja, todas as decisões, dizem o seguinte, que você pode entrar na justiça contra qualquer um dos três, União e município. Por quê? Porque a lei ela fala que existe uma responsabilidade solidária entre os entes da federação, Estado, município e União. Então, qualquer um dos três podia ser acionado na justiça para pagar ou para custear esse medicamento, ou esse tratamento, ou seja, o que o paciente precisasse. E aí, às vezes, obviamente, que as pessoas no interior do país, aqui no estado do Ceará, por exemplo, iam entrar contra a União, iam entrar contra o Estado, às vezes entrava contra a prefeitura, contra o município pobre, município pequeno, que não tem orçamento. E aí gerava o quê? O município tinha que cumprir uma liminar dessa, porque o juiz, lógico, obviamente, que ia muito mais pelo lado do paciente do que pelo lado do município, ele tinha que cumprir essa liminar e era um medonho para poder ele receber do Estado ou da União, né, aquela parcela que caberia a cada um dos dois. E agora o STF criou esses critérios e disse primeiro o seguinte, se o município pagar, ele vai ter que ser ressarcido pelo Estado. Se o Estado pagar, a União vai ter que ressarcir o Estado. E por aí vai. Então, assim, essa decisão também colocou um ponto final nessa discussão, porque os municípios pequenos, pobres, que não tinham orçamento, ficavam loucos, não sabiam o que fazer. Tinha decisões judiciais para custear um tratamento de 30, de 50, às vezes de 100 reais, e eles não tinham, simplesmente tiravam de outro lugar para poder custear uma decisão. Tinha que cumprir a decisão. Né? E aí ficava nesse pandemônio aí de problemas, empurrando para outro. E o Estado, obviamente que não estava dentro do processo, não queria custear, nem a União também, e aí essa decisão também veio, digamos assim, solucionar esse problema, sobretudo dos municípios pequenos, pobres, que não tinham condição de custear esses tratamentos. Agora é bom que se diga a ele também que é óbvio que esse artigo da Constituição, 196, garante ao cidadão esse direito à saúde. Só que ele não fala como esse direito à saúde ele será exercido. Existem várias leis, depois da Constituição, que dizem como você pode exercer esse direito à saúde. E aí nós estamos, digamos assim, é como se a gente trocando o pneu do carro
o carro em Carro em movimento. movimento. Então a gente vai, as leis vão se adaptando aos fatos, vai surgindo situações, as leis vão sendo criadas. E na humanidade sempre foi assim, né? Certo, doutor, pelo que eu entendi, então há agora, no entendimento da justiça, uma plataforma que unifica, né, a União, estados e municípios, né, para feito, digamos, o atendimento a quem necessita, é isso mesmo? Exatamente. E agora falando pelo lado das famílias e pelo lado do paciente, porque tem muita gente que não sabe disso, né? Nossos ouvintes que estão nossa audiência cada vez cresce mais, graças a Deus, do programa e desse nosso quadro. Tem muita gente que não sabe que pode entrar na justiça para buscar um medicamento mais caro ou um tratamento mais caro que a pessoa não dá e que a prefeitura também às vezes não pode custear de imediato, tem que esperar realmente a fila do SUS para poder essa pessoa ter essa cirurgia, por exemplo, digamos que seja uma cirurgia, alguma coisa, ou até uma coisa mais séria, um transplante de órgão, seja lá o que for, né? Para que a pessoa possa ser atendida. E muitas vezes ela tem que entrar na fila do SUS. E hoje em dia é possível a pessoa ingressar na justiça para que você possa ter direito a receber esse medicamento, a receber esse tratamento, a fazer cirurgia. Você pode ingressar para poder a justiça lhe dar esse direito. Lembrando que tudo tem que ser através de critérios, como o STF acabou de dizer. Qual é o conselho que nós damos para as pessoas que estão nos ouvindo e que precisam desse serviço? Procurem um advogado da sua confiança, vá lá, explica a situação para ele, mostre a documentação que você tem relativa à doença que você ou seu ente querido está passando, para que o advogado possa analisar essa documentação e entrar em melhor ação contra quem também entrar, para ele analisar toda a situação e ingressar com essa ação. Praticamente, se for tudo feito direitinho, tudo dentro dos conformes, de acordo com a decisão do STF, é praticamente 90% de chance de você conseguir uma decisão favorável. Agora, doutor, tem um detalhe aqui que chama a atenção, é o seguinte, é a questão do fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. Outro dia, eu vi dando conta de que tinha uma criança que precisava de um medicamento que custava em torno de 40 milhões de reais. E esse medicamento só tinha fora do Brasil. Quer dizer, como é que fica essa situação de fornecimento de um medicamento sem a Anvisa, de acordo com essa lei? De acordo com esse critério, Hélio, porque assim, eu não tenho certeza se hoje já foi regulamentado, mas nós tínhamos, por exemplo, os medicamentos que eram para problemas neurológicos derivados da cannabis. Para quem não sabe, cannabis é a planta exatamente, que dá origem à maconha. Essa planta, na verdade, essa cannabis, né, a cannabis sativa, que é a planta que origina a maconha, ela serve para várias doenças. Ela é um estudo mundial dessa planta, é um negócio assim assustador, quanto essa planta pode ajudar, inclusive, problemas neurológicos, né? Sobretudo em crianças. Então, não era permitido pela Anvisa, não tenho certeza se hoje já está se permitindo ou não, mas digamos... Eu vi algo mais ou menos dizendo que já estava. Digamos que esse medicamento aí que você falou não esteja, né? Seja um medicamento fora do Brasil que não esteja regulamentado pela Anvisa. O que é que o STF ele diz, né? O que é que o Supremo Tribunal diz? Ele diz que para esse tipo de casos, são casos excepcionais, tá? Casos excepcionais, em que vai haver um maior rigor, digamos assim, vai ter um rigor muito sério. Então a família que quer esse medicamento, que precisa desse medicamento, precisa dizer o seguinte, que é uma questão de vida ou morte. Precisa comprovar isso. Precisa comprovar que é uma questão de vida ou morte. Ou o paciente toma ou vai morrer, né? Que essa morte tem que ser iminente. Ou seja, se ele não tomar, vai esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses para tomar o medicamento, não. Ele tem que tomar daqui a poucos dias, porque ele vai falecer. Tem que ser dado um laudo médico muito detalhado pelo médico, explicando tudo isso, né? Dizendo a necessidade do medicamento, a urgência do medicamento e tudo mais. E fora isso, tem que haver a previsão do orçamento da União, tá? Claro que a União vai dizer que não tem dinheiro para pagar, óbvio, né? Mas aí vai se fazer um estudo de impacto para ver se de fato existe a possibilidade de tirar daqui ou dali para ver se a União pode custear esse medicamento. E esse processo, obviamente, é contra a União, porque o Estado nem o município não teria condição de arcar. Então, é bom que se diga que cada caso, ele é uma situação diferente que precisa ser analisada, não só pelo advogado, mas também se for um caso muito complexo, como é o caso que você acabou de citar, precisa de um laudo médico, de uma conversa com o próprio médico para poder saber
às vezes até consultar algum profissional de fora do Brasil para esse profissional dizer, né, a necessidade de fato desse medicamento. E se esse medicamento é efetivo, também é muito importante dizer, o medicamento é capaz de curar o paciente, é capaz de realmente surtir um efeito, também isso tem que ser provado. Isso só é provado, obviamente, com o laudo do médico. Então, quanto mais caro, gente, quanto caro o medicamento, mais complicada é a ação judicial que você possa ter esse medicamento, né? Porque o juiz possa dar uma decisão favorável de você ter esse medicamento. Então, quanto maior o valor, mais difícil conseguir. Mas existe possibilidade? Existe sim. Então, as famílias que estão nos ouvindo hoje precisam de um medicamento, e é um medicamento caro, que você não pode custear, tá? Não tem condição, porque também é outra coisa que o STF fala, né? A pessoa não pode pagar o medicamento, né? Porque senão a pessoa, não, eu quero o Pirona, né? De Pirona você compra de difícil, R$5 um envelope de Pirona na farmácia. Então não tem sentido você pedir de Pirona, porque além de ser fornecido a bambão, digamos assim, pela prefeitura, é muito fácil esse medicamento, o valor dele é muito baixo, então não tem sentido você pedir. Só são medicamentos de fato que tem um custo alto ou que você tem que tomar frequentemente e esse custo acaba subindo por conta da frequência desse medicamento. Doutor, são 13h11. Hoje nós estamos no dia 20 de setembro, estamos a 16 dias para as eleições. O senhor tem mais alguma coisa para falar nessa questão do STJ, do STF, ou nós podemos já mudar de assunto aqui e entrar na questão política? Não, é só alertar assim, as pessoas que não sabiam, digamos, dessa questão, né? Não tinham noção, nos escuta talvez não tivesse, de que você pode ingressar judicialmente para você buscar algum tipo de tratamento, mas é interessante que existem critérios hoje que foram colocados pelo STF, e aí só realmente com um advogado, para lhe explicar direitinho e você explicar para o advogado a sua situação, depois da análise do advogado do caso e da orientação que ele lhe der, é que você realmente pode entrar com a ação. É interessante que você procure uma pessoa da sua confiança para lhe orientar em relação a isso. A gente só queria aberto para que as pessoas soubessem que tem esse direito a buscar na justiça. Ok, então vamos mudar de assunto. 2 semanas nos separam das eleições. E quando chega a reta final das eleições, a gente conhece profundamente que tem gente que usa da baixaria como estratégia eleitoral. Doutor, infelizmente, a baixaria ela se tornou uma estratégia comum nas eleitorais. Candidato que se utiliza de ataques, até inclusive pessoais, fake news e a desinformação, que para tentar desviar o foco das questões realmente. A partir desse instante, doutor, o que as pessoas têm que ficar atentas, principalmente o eleitor, com relação a esse tipo de baixaria que daqui para frente tende a aumentar até o dia da eleição? Olha, Hélio, eu vou responder a sua pergunta começando com uma situação assim bem, digamos assim, bem comum e bem corriqueira, né? Inclusive, certa vez uma tia minha, uma das minhas tias mais idosas, já falecida, numa conversa ela colocou uma questão que foi assim, a sabedoria popular é fantástica, né? Sem sombra. Ela semi-analfabeta, mas assim, com a sabedoria, a gente chama de empírica, né? A ciência fala de sabedoria empírica, ou seja, a pessoa viveu aquilo e tem a experiência de vida. Então ela falava muito isso. Gente, meu filho, tome muito cuidado com as pessoas que falam mal de outras pessoas para você. Tome muito cuidado. Não vai deixar de ser amigo ou deixar de ter convivência com ela, né? Porque isso acontece até com toda a família da gente. Mas tome muito cuidado com essa pessoa por 2 motivos. Primeiro, você não sabe se o que ela está falando de fato é verdade, o que a outra pessoa está falando, e corre um sério risco de aquela mesma pessoa, né, que está falando daquela outra, estar falando de você nas suas costas. Ou seja, você pode ser vítima da mal-falar da mesma pessoa que está se dirigindo a você. Então, é importante que a primeira coisa, eu queria colocar essa questão da sabedoria popular. Quem dá ouvidos a uma pessoa que fala mal do outro, né, vai acabar um dia se tornando aquela mesma pessoa que está fuxicando para você. Então, é importante que você tome esse cuidado, né, ao ouvir esse tipo de coisa. Em segundo lugar, Hélio, a campanha eleitoral, a essência da campanha eleitoral é para que as pessoas que, por exemplo, são candidatos
a reeleição, tanto a vereador como a prefeito, é para que eles possam dizer o que eles fizeram pelo povo, o que eles fizeram pela cidade, falar das suas obras, dizer propostas para o futuro, né? Falar sobre o passado, obviamente, o que ele já fez e o que ele pode fazer, tá? As promessas de campanha, os projetos que ele tem para o futuro da cidade. E para quem nunca foi candidato ou quem deseja ser prefeito como vereador, dizer quais são. Qual é o seu plano, né, de governo, ou o seu plano para a Câmara, como enquanto vereador, o que é que você vai fazer lá dentro da Câmara, quais são as causas que você vai defender lá dentro. Isso daí é que é a essência do debate político. Agora, você ficar com aquela esculhambação de ficar esculhambando o seu adversário e muitas vezes falando coisas que não são verdade, né, ou atacando o seu adversário por uma falha dele, como se você também não fosse humano, né? Porque todos nós temos as nossas falhas, todos nós cometemos os nossos pecados, desde que nós éramos crianças e adolescentes, enquanto adultos também. E você utilizar isso, você mostrar uma pequena face da pessoa, né? um deslize da pessoa, enquanto pessoa, para você dizer que aquela pessoa não serve para a cidade, ou ser um vereador, ou ser o prefeito, o vice-prefeito, ou seja, qual cargo que a pessoa for exercer. Isso não é política, gente. Isso não é debate político. Você utilizar um defeito da pessoa para poder esculhambar quanto gestor. Porque eu posso ser, Hélio, uma péssima pessoa e um ótimo gestor. Eu posso ser um cara que, para minha família, eu sou ruim. Para os meus filhos, para minha esposa, mas eu posso ser um grande político e administrador. Gente, nós temos exemplos aí no Brasil afora. Não adianta a gente falar agora alguma, que eu não quero falar de ninguém, nem a gente pode falar de política a essas alturas, de nomes pessoais, mas a gente tem vários exemplos, pessoas que não são benquistas até pela família, mas como gestores são hábeis, são maravilhosos. Vou dar um exemplo, não é político, mas eu vou dar um exemplo de um grande empresário que todos conhecem, né? O Steve Jobs, o dono da Apple, que fabrica até iPhone aqui. O Steve Jobs, ninguém suportava o Steve Jobs, ele era uma péssima pessoa. Era um cara arrogante, era um cara que brigou com a família, um cara que brigou com os irmãos, mas era um empresário fantástico, um empresário incrível, um cara assim, como gestor, ele era uma pessoa incrível, tá? E nós temos vários outros exemplos. Dizem que o Renato Aragão, o nosso Didi, dos Trapalhões, como pessoa, meu Deus do céu, é um porre, muito Didi, mas como artista, é fenomenal. Chico Anísio, outro gênio da televisão brasileira, outro gênio, ninguém suportava o Chico Anísio enquanto pessoa. O Chico Anísio era chatíssimo, era arrogante, chato, mas era um gênio. O Chico Anísio casou, sei, 4 ou 5 vezes, né? Não tinha nem a esposa aguentava ele, Hélio. Mas era um gênio, ou seja, como artista, como gestor de carreira, a carreira dele, ele era um cara fantástico. Então, gente, não confundam a pessoa com o gestor. A pessoa é uma coisa, o gestor é outra completamente diferente. É óbvio que se você tiver as duas coisas, a pessoa, além de ser uma pessoa maravilhosa, for um gestor maravilhoso, aí é um sonho, né? Aí é um sonho. Mas eu remeto agora essa lição aí para o que Jesus Cristo falou quando quiseram apedrejar a mulher, né? Aquele que não cometeu, atire a primeira pedra, né? E a mulher estava. Jesus Cristo olhou para ela e disse: filha, vai e não peque mais, ou vai e seja uma pessoa boa, você vai em paz. Sim, gente, Cristo colocou essa lição para a gente dizendo o seguinte: olha, a pessoa foi uma pecadora, a pessoa pecou, mas se de hoje em diante ela não for mais uma pecadora, não confunda uma coisa com a outra. Não confunda uma coisa com a outra. Achar que a pessoa, porque eu fiz isso, eu pequei em determinada área da minha vida, você também um péssimo gestor. Então, gente, tirem as suas próprias conclusões. A população está aí para ver agora. Muito desconfiado de situações em que a pessoa fala mal dos outros em vez de dar as suas propostas. Inclusive, a gente sabe, já falamos sobre isso aqui, a gente pode inclusive reiterar, ofender a honra, a imagem da pessoa, não só é uma propaganda irregular, né, uma propaganda negativa irregular, de acordo com a lei, mas também pode se caracterizar uma ofensa pessoal e crime eleitoral. Injúria, calúnia ou não, dentro da propaganda eleitoral também são crimes que são punidos pela legislação eleitoral.
Pois é, doutor João Paulo, eu estava pensando aqui, eu assistindo aos programas eleitorais, por exemplo, lá em Fortaleza, vou colocar aqui a capital, nós temos um prefeito de Fortaleza que é médico. As pessoas estão vendo os defeitos dele fora da medicina, mas não veem ou não imaginam quantas ele já salvou como médico. E na política as pessoas ficam criticando, ficam fazendo baixaria com o nome de um político, mas não lembram que, de repente, pode ter tido andou e foi curada ali através daquela pessoa. Por que a política é desse jeito, doutor? Até que ponto pode prejudicar a integridade eleitoral, esse tipo de comportamento de pessoas obcecadas pelo poder? Eu acho que primeiro a gente precisa falar do ser humano de uma forma geral, né? Infelizmente, nós, seres humanos, ou pelo menos a sua grande maioria, sempre a focar muito mais no que é negativo do que no que é positivo, tá certo? Então, o que é que acontece? É aquela velha história que a gente escuta falar e fala também, né? Dizer assim, olha, você fez 99%. O 1% que você não fez, talvez vá ser mais valorizado, digamos assim, entre aspas, negativamente, do que os 99% positivos que você fez para trás. Ou até continua fazendo. Né? Então, assim, pelo fato de o ser humano focar nessa questão, né, da negatividade, daquela coisa, sabe? A pessoa tem um defeito, então vamos focar só no defeito dela e vamos esquecer tudo de bom que ela fez na vida dela, tudo para quem ela já ajudou, o que ela já fez, qual o trabalho dela e tudo mais. Então, realmente, de fato, às vezes até da essência do ser humano. Na política, Hélio, isso acaba se potencializando muito mais. Por quê? Porque quando você não tem o que falar da pessoa como gestor, você não tem o que falar da pessoa enquanto profissional, ou você não pode atacar ela de alguma forma, né, para assim, ferir a imagem dela enquanto gestor ou enquanto profissional, você vai para o lado pessoal. E aí, meu amigo, se pega uma situação e acaba se paralisando isso. Se transforma um traque, aqueles traquezinhos que a gente soltava quando era criança, numa bomba nuclear. Se pega aquela coisa bem pequena e acaba se fazendo, né, uma tempestade num copo d'água. Por quê? Porque aquilo vai fazer, né, indevidamente, é bom que se diga, o candidato que está escolhendo o outro. Então, assim, cara, não tem o que falar desse cara aqui enquanto profissional, não tem o que falar desse cara aqui como gestor. Então, vamos pegar um defeito dele aí, qualquer coisa aí, inventa isso aí, às vezes, ou então pega uma coisa que seja verdade e vamos aumentar, ou vamos levar isso a pico para poder ferir a imagem dele enquanto pessoa, já que como gestor e profissional a gente não tem o que dizer, né? Só que as pessoas, é bom que se diga, e é bom que as pessoas tenham essa consciência, de que quem vai administrar, né, quem vai ser o seu gestor, o seu vereador, o seu prefeito, o seu vice, o seu secretário, né, a pessoa, né, a pessoa, a alma, a essência, o espírito da pessoa, é o profissional. O cara que é o profissional é que vai estar lá. Então, se esse profissional é um profissional excelente, se é um profissional que já demonstrou, não só, no caso do político, por exemplo, o profissional e o político, esse cara já demonstrou serviço prestado, é um cara que já ajudou a população, um cara que sempre foi um profissional correto, que sempre foi dedicado e tudo mais, certamente esse profissional, seja qual carreira ele exercer, médico, advogado, enfermeiro, administrador, comerciante, seja o que for, se aquele cara for um ótimo profissional dentro da sua carreira, ele certamente ele será, dificilmente, eu vou colocar assim para não dizer certamente, para não generalizar, mas dificilmente ele não será um grande administrador, um grande político. Por quê? Porque aí o poder, Hélio, diz que o poder, ele as pessoas, né? Na verdade, a ciência já provou que o poder, na verdade, potencializa o caráter da pessoa. Então, se esse cara, ele for um grande profissional, ele, enquanto político, ele será um profissional muito melhor. Porque ele vai estar no poder e ele vai ter o poder de se transformar e poder ajudar muito mais pessoas do que antes ele fazia enquanto ele não estava no poder. Então é desse jeito que eu penso, que eu imagino, né? E é a forma como eu enxergo a política. Não interessa a questão pessoal, o lado pessoal da pessoa, você pode ter vários defeitos pessoais, a gente está falando sempre da questão pessoal, vários defeitos, você pode ser um cara chato, você pode ser um cara arrogante, você pode ser um cara, digamos assim, a sua esposa, você pode ser um cara que não liga para os seus filhos, você pode ser... E gente, ele pode ser um ótimo profissional e um ótimo gestor. E o que interessa para a população, eu não vou me casar com ele, eu não vou viver com ele e nem eu
dele, nem vou conviver com ele dentro de casa. Então, gente, peraí. Né? Eu quero saber se esse cara vai administrar bem o município. Porque a minha família, eu que moro nesse município, é que vou ser afetado. Ele pode ser um pai maravilhoso, lindo e maravilhoso, mas pode ser um péssimo gestor e acabar, né, com a cidade, e não administrar bem a cidade e acabar com a minha família. Então o que me interessa como eleitor é se esse cara vai ser um bom gestor e um bom profissional político. Não quero saber da vida pessoal dele. A vida pessoal dele não interessa. Isso é de cada um. Né? Isso é de cada um. Uns acham muito bom o cara ser garanhão, o cara ser não sei o quê. Outros acham maravilhoso o cara ser a esposa. Outros acham legal, puxa o saco de gente que é arrogante, que é chato, que é coisa. Outros já admiram a pessoa pela própria capacidade dela, pelo jeito simpático que ela tem. Então, isso é muito subjetivo. Agora, eu quero saber se o cara vai ser bom gestor, meu amigo. Eu quero saber se ele vai administrar bem. E o passado que você tem que olhar da pessoa, gente, é o profissional. É o profissional. Se esse cara foi um bom profissional, ele tem tudo para ser também um bom. Ok, doutor João Paulo, como eu disse, nós estamos na reta final. Qual o conselho que o senhor daria hoje para a população se preparar para essa reta final de campanha eleitoral? Porque nós acharia vai rolar solta até próximo da eleição. Qual o conselho que você dá para as pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento, na qualidade de eleitor? Olha, Hélio, essa questão de você falar mal dos seus adversários na propaganda eleitoral, ela é muito perigosa porque ela pode gerar várias coisas ruins daí, tá? Ela pode gerar, por exemplo, é óbvio que quem tem hombridade, quem sabe de si, né, quem tem uma autoestima elevada e quem sabe o que fez, não vai revidar, digamos assim, não vai se vingar e fazer do mesmo jeito e tudo mais. Mas isso pode gerar, digamos, um rebote, né? A pessoa pode querer também encontrar defeito no outro e também revidar esse tipo de situação. Pode gerar, para você ter uma ideia, discussões acaloradas que podem ocasionar e Deus o livre, morte. Né? Por quê? Porque a pessoa pega ali e vai dizer, tem candidato, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai falar no meio da rua, no bar, não sei aonde e tudo mais, aí o outro vai defender o candidato dele, aí vai dar aquela confusão e tudo mais, já dá isso, imagina, entendo, né? Tendo essa coisa de o outro falar mal do outro, essa coisa. Eu não acho isso legal, tanto é que hoje eu estou trabalhando em 2 campanhas políticas. Na primeira reunião, tanto com os vereadores como com todos os candidatos que nós tivemos nas 2 cidades, Hidrolândia e São Paulo, as candidaturas que eu defendo, a primeira coisa que eu falei, gente, não fale mal de ninguém na propaganda eleitoral. Não adianta você falar. O que você pode fazer, e aí sim é válido, é você fazer críticas verdadeiras sobre determinadas situações de gestão verdadeiras. Então, se você chegar e disser assim, o fulano não olhou para esse lado aqui social, não olhou para isso, não olhou para aquilo e tudo mais, você pode fazer esse tipo de crítica, inclusive pela lei fazer essas críticas. E as críticas às vezes são até bem-vindas, por quê? Porque muitas vezes você não está nem vendo aquele defeito da sua gestão e você acaba, digamos assim, ficando de orelha em pé como o outro, ou pelo menos para poder você consertar aquele defeito. Porque todas gestões, por melhores que sejam, elas têm algum defeito aqui ou acolá. E é bom que você, muitas vezes, você está cego, porque muita gente puxando o saco, dizendo que está tudo bem, que está tudo bem, que está tudo bem. Às vezes você pode até ver um defeito que nem estava notando por uma crítica que você leva. Então isso é muito importante. As críticas, muitas vezes, são bem-vindas. Agora, críticas que levem a alguma coisa, né, positiva. Não você chega e esculhambar a pessoa, e muitas vezes até com mentira, né, simplesmente com alguma ofensa pessoal. Isso não leva a nada, gente. E outra coisa, é bom que se diga que o eleitor está muito mais politizado. A informação na palma da mão de cada um com o celular, as pessoas estão assistindo mais jornal, as pessoas estão vendo na internet falar sobre todo mundo, então a pessoa está mais politizada. Não é como antigamente que ninguém sabia quem era quem, e você votava na pessoa e não sabia daquela pessoa, mas hoje em dia você tem como saber quem é quem, mas bem ligeirinho. E numa cidade nossa aqui, como Varjota, você sabe quem é quem. Você sabe quem administrou bem, você sabe quem administrou mal, você sabe quem apoiou determinada causa, quem não apoiou. Então, gente, não adianta. A pessoa, você vai morrer falando e as pessoas não vão assimilar isso. Não vai deixar de votar na pessoa porque você falou mal. Ao contrário, muitas vezes acontece até de a pessoa ficar com raiva. E uma pessoa talvez fosse votar em você e
você falar mal, a pessoa talvez ela nem vá confiar mais em você. É aquilo que eu disse no início. Tome muito cuidado com quem vem falar mal de outra pessoa para você, porque você pode se tornar uma vítima dessa mesma pessoa. Tá certo, são 13 horas e 31 minutos da cidade. Vamos mudar aqui outra vez de assunto. O MEC está elaborando um projeto de lei que proíbe o uso do celular em sala de aula no Brasil. Até que ponto isso é benéfico para a educação e até que ponto pode prejudicar? Hélio, você sabe, né, o Tiago também, que nós fazemos um trabalho, né, com os professores, não só com os professores, mas com outros profissionais também, com servidores públicos. A gente faz um trabalho de inteligência emocional, né? A gente tem alguns treinamentos sobre inteligência emocional e a gente vem acompanhando esses profissionais, né, e escutando os depoimentos deles. E uma das grandes reclamações dos professores, sobretudo, né, principalmente professores de nível médio e daquelas séries mais avançadas do ensino fundamental, 8º e 9º ano, é justamente a falta de atenção dos alunos e o uso desenfreado do celular durante as aulas, né? Nós que vivemos um tempo que a gente nem sonhava com isso, né? Verdade. A gente nem sonhava, mas a gente sabe muito bem que na nossa época, por exemplo, era a conversa, né? Exatamente. Era a conversa, era o papo. Principalmente os que ficavam lá pelo fundo da sala, né? Começavam a conversar e só escutava aquele negocinho. E o professor, obviamente, ficava com raiva, virava as costas e mandava a gente se calar, ou às vezes, né, vai para a diretoria, sai da sala, ou se para a diretoria, tinha esse negócio, né? Hoje em dia, meu amigo, está muito pior do que o nosso tempo. Porque além do pessoal conversar, ainda não presta atenção à aula por causa do celular. A pessoa fica lá ouvindo qualquer outra coisa, menos a matéria que o... E, gente, me perdoem, tá? Me perdoem, mas eu vou dizer uma coisa aqui que pode até ferir muita gente e eu posso até ser duro. Mas eu acho uma profunda falta de respeito com o profissional, tá? Não só com seus pais, que estão contando com você para poder construir o futuro, tá? Às vezes você é o filho mais velho e a sua família está contando com você para que você possa melhorar o futuro daquela sua família e você está destruindo seus pais. Muitos pais, gente, eu tenho certeza que ainda hoje, é claro, fora a saúde, né? Fora a vida e a saúde, um dos maiores sonhos dos pais é ver um filho formado, é ver um filho bem sucedido, Caminhado, né? Caminhado na vida. E a pessoa só consegue isso estudando, gente. Não tem outro caminho, não. É no conhecimento, é com o estudo. Então, é uma profunda falta de respeito com seus pais, primeiramente, né? Porque os seus pais contam com você, sonham com isso, e você respeitando seus próprios pais, ou a pessoa com quem você é, o seu cuidador, ou seja lá, os seus pais não tiveram mais vivos, nem seu paizinho, nem sua mãezinha, né? E uma profunda falta de respeito com o profissional, gente, com o professor. Porque o professor não é à toa, não. O professor passou 4, 5 anos na faculdade, mais uma pós-graduação, seja o que for, o cara estudou ali durante não sei quantos anos. Além disso, o cara preparou a aula, ele deixou a família dele em casa para estar com ele, tá? Muitos professores substituem até os pais. Muitos professores são companheiros dos alunos, escutam os alunos, vê as dores dos alunos. Então é uma profunda falta de respeito com o profissional. E não venha me dizer, eu não sei o quê, eu sou adolescente. Gente, não existe mais essa história. A criança com 10 anos de idade, ela já sabe o que é certo e o que é errado. Não é como na nossa época, não, é verdade. Que só ia saber lá com 18 anos antes. E era pouco que a gente sabia. 10 anos hoje, todo mundo sabe o que é certo e errado. Principalmente se for uma pessoa bem educada pelos pais e for colocado os valores pelos pais. Então, nesse caso, gente, é muito simples. O governo está simplesmente tomando tendência que não pode ser espontânea da própria pessoa. Ou seja, quando foi criado, na época, você lembra muito bem, o cinto de segurança. Sim. Todo mundo reclamou. Verdade. Todo mundo reclamou. A obrigatoriedade, ou seja, já está com cinto. Todo mundo, desde quando eu sou criança, me conheço por gente, que o carro tem cinto de segurança, mas ninguém usava. Por quê? Porque não era obrigatório. Não dava multa, não tinha problema. Depois que a lei veio e disse assim, quem andar sem cinto vai ser multado. O que aconteceu? Todo mundo começou a usar cinto. Na hora que chegar e dizer assim, quem andar sem capacete na moto, né, além de correr o risco de vida, ainda vai ser multado. Aí eu queria ver, né, porque esse é o grande problema. As pessoas, muitas vezes, só
só praticam, só cumprem a lei e só vão fazer uma coisa boa quando isso mexe com o bolso ou com a liberdade delas. É impressionante como é que funciona. Eu aplaudo não tiro nenhuma vírgula dessa atitude do Estado. Eu acho que é uma atitude, é uma lei que, se vier, vai ser muito bem-vinda, tá? Muito bem-vinda, porque os alunos, infelizmente, a grande maioria dos alunos não respeitam o professor e não querem, de forma nenhuma, deixar o seu celular ali guardado na hora da aula, porque dizem que não vou deixar, não sei o que. Alguns inventam até que vão pegar o celular dele ou alguma coisa assim. Tem tanto jeito de você poder resolver isso, né? Pegar, colocar no vizinho com o nome do aluno, isso não teria problema nenhum. O professor fica na guarda, fica responsável ali pelo celular, coloca na gaveta, no final devolve. Acabou, é muito fácil resolver esse problema, mas é muito fácil mesmo. Então, eu aplaudo e apoio inteiramente essa lei do governo e convoco aqui os que são, porque eu sou pai, né? Já sou pai de homens e sou pai de uma criança também de 4 anos de idade. E vi o quanto o celular é prejudicial para a criança. A minha filhinha, a minha bebê começou a querer usar celular. Tivemos que tirar o celular porque a minha bebê já estava com problema de fala, de fala. Ela não estava conseguindo falar porque ela não prestava mais atenção na gente, com o olho vidrado no celular. Nós tiramos o celular, assim que nós tiramos, a menina começou a se envolver. Então eu senti isso na pele e ainda sinto isso e me arrependo de ter sido permissivo nesse sentido. Então, para os pais também vai ser uma lei. Para os pais a apoiarem essa atitude do governo, seja onde for, e se a escola for cumprir essa lei e o professor também, apoie o professor e apoie a escola, gente, porque só assim o seu filho vai deixar de ser um desnorteado, um idiota ou um alienado qualquer aí que não consegue ficar sem celular. Doutor, você tocou num ponto importante, a questão do cinto de segurança. Outro dia eu dei a carona para uma pessoa e eu pedi, coloque o cinto de segurança. A pessoa disse assim, não tem polícia não. Eu disse, pois eu uso o cinto de segurança, não é por questão de polícia, é por uma questão de segurança. Porque a pessoa se tocou que o cinto de segurança não é só para evitar uma multa, mas sim para evitar. Lamentavelmente tem gente que não tem noção ainda da importância do cinto de segurança. Doutor João Paulo, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa. Deixar os nossos microfones ao inteiro dispor para algo mais a acrescentar a população. E, claro, convidá-lo a estarmos juntos novamente na próxima sexta-feira, dia 27, aqui no programa. E sexta-feira próxima já fica bem encostado do dia da eleição. E nós vamos fazer um bate-papo sobre o que pode e o que não pode no dia da eleição. Muito obrigado pela participação, doutor. Pronto, eu que agradeço, Hélio. Eu queria reforçar o seu convite, né, para na próxima sexta-feira estarmos aqui para a gente falar sobre isso. Tá? Hoje eu vou um abraço, né, já fazia alguns dias que eu não mandava. Um abraço aqui para o seu Zé Maria Caetano, a dona Lúcia, a esposa dele, lá, que moram lá nas Contendas, que também tem uma audiência muito grande aqui do programa. Um abraço para eles, um abraço para toda a família, para o seu Zé Maria e para a dona Lúcia. Obrigado aí pelas palavras que o seu Zé Maria levou hoje lá para mim. Um grande abraço para ele. E eu queria também registrar aqui, Hélio, o falecimento da dona Eulália Carneiro Costa, né, que era minha cliente, que, segundo ela, era minha fã e fã do programa, nossa participação. Eu queria aqui externar os meus sentimentos a toda a família, aos filhos, aos irmãos, aos netos, às pessoas a todos os familiares e todos os amigos da dona Eulália Carneiro Costa, que deixou há 2 meses atrás. Um abraço a todos, que Deus conforte a família e certamente ela está lá juntinho lá do nosso Criador e em paz, tá? Um grande abraço, Hélio. Bom final de semana a todos e até sexta-feira, se Deus quiser. Bom, são 13h40, a gente volta daqui a pouco, aguardinho. É a Estilos FM. Estilos FM. Olha, atenção, proprietários de terra. A Geocontabilidade comunica que a declaração de 2024 começou. Não deixe para a última hora. Declarar o imposto sobre a propriedade territorial rural é mais que uma obrigação. É a garantia que sua propriedade estará em conformidade com a lei. E na Geocontabilidade, encontrar os especialistas que entendem do assunto. Facilite a sua vida, evite problemas futuros e mantenha sua terra em dia com o fisco. Não perca tempo. Venha para a Geocontabilidade fazer a sua declaração do ITS 4. A Geocontabilidade está localizada na rua Arthur Ramos, número 359, vizinho à Torre da Oi e próximo ao Colégio das Irmãs, no centro de Vajota. Nossos contatos, 9960416
ou WhatsApp 88-3639-1568. ITR 2024 é da Geo Contabilidade. Organização João Eudes Lira. Mais é pra você, Oscar jamais é pra mim. Oscar jamais faz qualidade sua vida. Óculos de grau, esportivo, atendimento especial. Tá na cara que é a melhor opção, Oscar jamais. FM. Transforme seu sorriso no consultório odontológico Doutora Cariane Mendonça. É a sua melhor opção para tratamentos dentários completos e de qualidade. O que oferecemos? Tratamentos de clínico geral, estética dental, aparelhos ortodônticos, cirurgias orais, próteses e implantes dentários, odontopediatria. Venha conhecer a diferença de um atendimento odontológico especializado à sua saúde. Agende agora mesmo uma consulta e dê o primeiro passo para um sorriso mais saudável e confiante. Consultório odontológico Doutora Cariane Mendonça. Cuidando do seu sorriso com excelência e dedicação. Agende sua consulta 88 9 97 84 64 61. Endereço: Rua Modesto de Mendonça, 523, Centro, Varjota, próximo aos Correios. A primeira. Atenção você de Varjota da região. Se você está passando por algum problema natural ou sobrenatural, lembre-se que os seus problemas têm solução. Atendendo diariamente na cidade de Varjota, o médium invidente Professor Lopes de Ogum. Se você passa por alguns desses problemas, separação, queda no comércio, doença desconhecida e sem cura, vício da embriaguez e das drogas, ama e não é correspondido, vive na desconfiança e na dúvida, procure imediatamente o professor Lopes de Ogum no seguinte endereço: Rua Maria Lúcia Camilo, número 7, no Parque de Vaquejada, depois da pizzaria Dois Irmãos. Telefone WhatsApp 889-9745-4645. Professor Lopes, não é experiência, e sim uma realidade. Olá, meus amigos, um forte. Diariamente nós recebemos de forma espontânea depoimentos de pessoas que fazem uso do óleo de avestruz Amazon Strútil. O depoimento de hoje é do seu João Saraiva. Ele é ouvinte do programa lá de Tamboril. Vamos ouvir. O óleo da avestruz, moçada, é mil, viu? É 1.100, é muito bom. Estou bem souber, toma da avestruz. É bom pra junto, bom pra tudo enquanto. Eu peguei o tipo a chikungunya, a tal de zika eu peguei também. O óleo da avestruz me resolveu. Não foi assim rápido, não. 1 mês, 2 meses, aí não tá sentindo efeito. Mas muito bom o óleo da avestruz. Muito bom, é uma maravilha. É 1000% mesmo. Eu gostei, eu tô encantado aí, gostava de dar uma ajuda aí no seu programa aí, falar com você. E comprar umas óleo da avestruz mais, pessoal. Se Deus quiser. Ele tá falando que chegou, sabe, aqui ficar tudo de apelatíssimo. Deus abençoe e tá dele por todos os mal, sabe? E você que está nos ouvindo, já usou o óleo de avestruz? Teve bons resultados? Manda o seu depoimento para essa emissora. Com certeza vai ajudar outras pessoas. Óleo de avestruz original tem que ser da Amazon Strútil. Na hora de construir ou reformar, dê uma passada na loja Melo Construções. Dispomos vários materiais para a sua construção. Caixas d'água de vários tamanhos, carrinhos de mão, ferramentas diversas. Trabalhamos com as melhores marcas em tintas para deixar sua casa um brinco. Materiais elétricos, motosserra da Steel e peças de reposição. Tudo isso e muito mais na loja Melo Construções. A loja mais completa de Varjota, com bom atendimento e entrega rápida e Cílio, situada na rua Clóvis Ximenes, no Centro Comercial de Varjota. Organização do amigo Júnior Melo. Melo Construções. Estilos, a primeira. Sempre será nova história. Linda, moderna e com a qualidade e o preço que você merece. Parcele seus olhos no cartão.
cartão ou no carnê. Conte com a nova Ótica Vitória. Profissionais com experiência à sua disposição. Temos todas as sextas, das 7h30 da manhã às 4h30 da consultas, todas as sextas, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Estamos localizados na rua Clóvis Chimenez, em frente ao Bradesco de Varjota. Fone 997945655. Ótica Vitória. O seu prazer em usar óculos. Organização Zezinho Veículos. Essa é a Estilos FM. Estilos FM. Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Mercadinho ou Baratudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Barateiro. Lugar dos melhores preços e atendimento de coração. Por trás da Igreja Matriz de Quando tem preço, tem Barateiro. A qualquer hora, em qualquer lugar. Estilos FM. Atenção você de Varjota e região. Se você está passando por algum problema natural ou natural, lembre-se que os seus problemas têm solução. Atendendo diariamente na cidade de Varjota, o médium invidente, professor Lopes de Ogum. Se você passa por esses problemas, separação, queda no comércio, doença desconhecida e sem cura, vício da embriaguez e das drogas, ama e não é correspondido, e na desconfiança e na dúvida, procure imediatamente o professor Lopes de Ogum no seguinte endereço: Rua Maria Lúcia Camilo, número 7, no Parque de Vaquejada da Pizzaria Dois Irmãos. Telefone e WhatsApp: DDD 88 997 45 46 45. Professor Lopes, não é experiência, e sim uma realidade. Transforme seu sorriso no consultório médico Doutora Cariane Mendonça. É a sua melhor opção para tratamentos dentários completos e de qualidade. O que oferecemos? Tratamentos de clínico geral, dental, aparelhos ortodônticos, cirurgias orais, próteses e implantes dentários, odontopediatria. Venha conhecer a diferença de um atendimento odontológico especializado e dedicado à sua saúde. Agende agora mesmo uma consulta e passo para um sorriso mais saudável e confiante. Consultório odontológico Doutora Cariane Mendonça, cuidando do seu sorriso com excelência e dedicação. Agende sua consulta hoje mesmo. 88 997 84 461. Endereço: Rua Modesto de Mendonça, 523, Centro Varjota, próximo aos Correios. Estilos 98.7. A primeira. Nada está mais à moda do que cuidar da saúde com segurança e responsabilidade. A DS Fitness Academia é o espaço ideal. Contamos com equipamentos modernos e um acompanhamento diferenciado durante todo o seu treino, que é de acordo com seus objetivos e disponibilizado em um aplicativo exclusivo, direto no smartphone. A DS Fitness Academia está sempre em busca de qualidade e modernidade para entregar a você bem-estar, conforto e os melhores resultados. Parte da nossa família, você também. Organização Danilo Sampaio. Na farmácia Padre Cícero, agora tem. Para quem ainda não ouviu, Farmácia Popular é um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. A Farmácia Popular oferece ainda medicamentos com até 90% de desconto para o tratamento de rinite, colesterol, Parkinson, osteoporose, glaucoma e fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos, além de anticoncepcionais, também com precinhos especiais. Traga a receita, CPF e um documento com foto para a Farmácia Padre Cícero. 3639 1456 e 9955 1227. Estilos 98,7. Cuidar da aparência é fundamental. O Estúdio Sempre Bela está pronto para lhe atender. Hidratação, selagem, tintura, botox, luzes definitiva, progressiva e muito mais. Cuidados pessoais são fundamentais. Por isso, prefira sempre o Estúdio Sempre Bela. Rua Maria Lúcia, número 7, no Parque de Vaquejada. Depois da Pizzaria Dois Irmãos. Telefone WhatsApp 889-9642-5207. Estúdio Sempre Bela. Organização Cristiana Soares. Boa tarde, Eri Soares, por todos os amigos que acompanham o Tribuna do Povo. Olha, chegou o melhor gel massarinho do Brasil.
Super Gel Massageador. Esse é o melhor. O Super Gel Massageador ajuda no alívio das dores nas pernas, quadris. O Super Gel Massageador também indicado para bucite, aquelas dores do torcicolo e as dores na coluna. O Super Gel Massageador é para quem sofre com reumatismo, tem hérnia de disco, bico de papagaio. Se você sofre com dores provocadas por movimentos repetitivos, dores e câimbra na hora de praticar esportes, fazer caminhadas, academia, passa o Super Gel Massageador que passa. O Super Gel Massageador é para aquelas para as nádegas e pernas, além da dormência, o formigamento muscular. Super Gel Massageador original é o da caixa azul com amarelo da Corpus Life. É o único que tem ômega 3, 6 e 9. Também está aí, mais uma vez, falando do Chá Resolve, o melhor digestivo. Você que nos finais de semana bebe, quer chegar sem ressaca alcoólica no trabalho na segunda-feira, usa agora o Chá Resolve. São 2 colheres de sopa no copo com água ao dia após café, almoço e janta. Ele combate o refluxo, azia, gastrite, queimação, ruedeira no estômago e no esôfago, além de eliminar pedra dos rins na vesícula. Ele combate enxaquecas, diminuindo o calor, combatendo a prisão de ventre, além de normalizar e regular o seu intestino. Chá Resolve reduz a glicemia dos diabéticos porque ele é zero açúcar, não contém glúten, normalizando a pressão, o colesterol alto, normalizando as taxas de triglicéridos, digestão, evitando os empaixamentos, gases e flatulências, reduzindo o ácido úrico no sangue, a gordura no fígado, além de evitar a cirrose hepática, ele faz com que você emagreça com qualidade de vida. Chá Resolve, olha, o original tem que ter o nome Monte escrito acima do nome Chá Resolve, o carimbo de original abaixo do Chá Resolve, na caixa do frasco. E olha, não há venda em vendedores ambulantes porta a porta. A venda é exclusiva aí em Vajota, na farmácia Padre Cícero, com o amigo Dom. Eu tomo, a minha mãe e meu pai. E a minha mãe melhorou muito, porque ela sentia muito empachamento, ela sentia muito estômago pesado. Ela melhorou muito a dormida dela, que ela diz. É muito comendo, é muito bom. E eu também, eu senti também esse mesmo problema da mãe. Aí eu melhorei muito. E eu achei ele muito bom. Um resultado muito bom também. É ótimo. E eu recomendo de novo. Falando, criticando, opinando, analisando o mundo político, Tribuna do Povo. A apresentação, Hélio Soares. Mais 55 minutos, Rádio da Tarde 55. Gente, eu quero agradecer a você que esteve ligado com a gente agora. Brigadão de coração pela audiência. Estaremos de volta com você segunda-feira. Se o poder superior nos permitir, vamos deixar com a tribuna. Boa tarde, minha gente. Um ótimo final de semana a todos. Aí, portanto, meus amigos, forte abraço a todos vocês. Roberto Lira.